Boa noite, galera. Tá legal aí o som? Tá travando alguma coisa? Dá uma resposta aí, por favor. Oi, abençoe e benção, irmão. Benção, pai. Seguinte, gente, só aguardar o povo chegar. Botei aqui, ó. Até anotei. Tem gente que eu vejo que às vezes coloca assim na caixinha aqui embaixo, anotado. Não sei como é que funciona. Sou mais do estilo antigo. Eu anotei aqui as perguntas que fizeram na enquete que eu coloquei, certo? Vou responder aqui algumas perguntas. Galera, foi dedicada. Algumas perguntas polêmicas, outras perguntas bem legais também. É só esperar um pouquinho. Gente, quem puder também compartilha aí, vai convidando os macumbeiros para assistir. Eu já cheguei, já começou a chuva. Vamos lá. Só aguardar um pouquinho. Oi, abençoe, irmão. Só aguardar um pouquinho, o povo chegar. Vai chamando, galera. Dá essa moral pro tio. Vamos lá, vamos começando então. Depois aí a gente vai vendo aí quem vai chegando, vai entrando no assunto. Hoje, galera, é um tempo também que a gente não para conversar, então tirei aqui, como eu falei antes, botei aqui algumas perguntinhas lá na enquete, algumas não, bastante perguntas, não sei se vai dar para responder tudo, mas vou respondendo aos poucos, tudo bem? Também vocês me avisam se vocês quiserem. Ô, Jair, gostou? É de mamãe. Vamos lá. Primeira pergunta. Aqui o arroba é bruxomirim. Como melhorar no atabaque? Eu pratico, mas não vejo resultado. Como melhorar no atabaque? Eu pratico, mas não vejo resultado. Oi, abençoe, benção, guia. Então, respondendo essa pergunta, você só melhora, no caso, tendo aquela dedicação, aquela constância. O atabaque em si, gente, é um instrumento litúrgico, é um instrumento ritualístico, mas não deixou nunca de ser percussão. Percussão você só aprende quando você coloca a mão na massa, não tem outro jeito. Então, assim, seja umbanda, seja candomblé, seja percussão de modo geral, você só aprende o contato em si com o instrumento, com o atabaque, vamos botar assim de modo geral, é quando você tem a execução constante daquilo ali. Seja na gira, seja treinando em casa, não tem atabaque para treinar, bate na perna, bate na mesa, na cadeira. O importante do caso... Opa, oi, abençoe, benção, garotão. Valeu, Luiz. Então, gente, a questão é vocês treinarem, melhorar no atabaque em si. É lógico, a gente tem que pensar primeiro em fazer o básico, fazer o melhor que a gente pode para dentro do nosso axé. Quem está tocando atabaque, na maioria das vezes, está pensando em tocar dentro de terreiro. Então, assim, é fazer o melhor que a gente consegue. É lógico, com o treinamento, com a exaustão, eu coloquei até essa frase aí um dia nos stories também, a exaustão leva à perfeição. Então, é só a questão de vocês massificarem, com quanto mais vocês treinarem, melhor vocês vão estar. É lógico que dentro disso, o ideal também, gente, é sempre ter acompanhamento dentro desse treinamento. Não é porque eu dou aula não, tá, gente? É a questão de... Tem muita gente que eu vejo que treina muito com vídeo na internet, treina muito, às vezes, vendo o que o irmão mais velho faz, só que existe um limite para isso. Então, sempre se tem que ter uma dosagem do que é aquele aprendizado, para que serve. Então, o ideal é sempre vocês terem um acompanhamento de alguém para vocês treinarem algo certo, porque, basicamente, vamos pensar assim, que a internet está cheia de coisa que muitas das vezes não é certo, muitas das vezes não é algo que vai te ajudar em alguma coisa. Tem gente que faz, às vezes, vídeo na internet, eu vejo, que faz muito floreio, faz muita dobra. Também já fui criticado muito por fazer, às vezes, o toque com muita dobra, às vezes se empolga. Mas a questão em si faz o básico, aprende o básico, executa o básico. O básico, arroz, feijão, já é o chão para qualquer coisa. E depois disso, você consegue ir desenvolvendo aos poucos, focando naquilo ali,
com conhecimento para tal e sempre com uma ajudinha de alguém ou de algum material que vocês confiem para poder estar colocando sempre da linha que vocês trabalham, vamos botar assim, de uma forma sempre correta, tudo bem? Então, já respondemos aqui a primeira pergunta, como melhorar no atabaque, execução, treinamento e sempre prestar atenção para achar aonde, procurar o ponto certo do aprendizado. Agora, pergunta aqui de Marcos Vinícius. O que acontece se alguma pessoa tocar o atabaque de forma errada durante um culto, tanto seja umbanda ou candomblé? Então, tem diferença. A umbanda e o candomblé não são a mesma coisa quando a gente fala em relação a toques ritualísticos. Por quê? Quando a gente vai pela parte da umbanda, falar de toque dentro da umbanda, a gente fala de uma colocação energética de uma vibração, ou seja, tem a gira, tem o fundamento da gira, e o ogã, o curimbeiro, o atabaqueiro é aquele termômetro da gira. Então, a pessoa que está tocando dentro de uma umbanda, o essencial é manter a sintonia com o ambiente, manter a energia da casa, saber fazer essas mudanças de energia com as cantigas, com as dobras, com os toques específicos. Então, a umbanda é muito disso, é você saber sintonizar a levada, né, vamos botar assim, que aquela casa, que aquele trabalho específico está querendo. No candomblé já tem um fundamento um pouco diferente do toque ritualístico, porque o toque em si, a gente fala que de forma vaga, assim, que o santo dá rum. Quando a gente fala que santo dá rum, é que o santo dança pelos comandos do rum, de certa forma, que ele conta a sua história pelo toque do rum. Então tem uma sintonia entre o pé de dança e o toque. Então já é uma coisa um pouco diferenciada, aonde o que seria na umbanda, o que a gente está falando de fazer um toque, manter um toque e manter uma energia de uma gira, quando a gente vai para o lado do candomblé, a gente já fala de fazer um toque específico para atos específicos, momentos específicos, cantigas específicas. Então já é um pouco mais forte, vamos botar assim, preocupante, porque tem que saber fazer, porque tem cantiga que exige ato, e o ato normalmente ele é puxado pelo tambor, então tem que saber fazer aquela puxada de ato. Tem santo que tem a puxada de ato de um jeito, tem santo que tem a puxada de ato de outro. Tem muitos toques dentro do candomblé que executam a mesma base, por exemplo, de lei rumpi. Só que quando você vai para um rum, já dobra diferente. Por quê? Porque o rum vai comandar o ato ali do pé de dança. Então tem muito disso. A questão do toque ritualístico, ele é muito mais velado ali em cima. Enquanto na umbanda é mais um termômetro de trabalho, onde é uma coisa voltada mais para sintonizar a energia. Na umbanda o negócio é você não errar o toque, não fazer uma dobra muito gritante numa hora errada. Na hora quando a gente fala de candomblé, a gente já está falando de outra coisa. É uma forma já de saber as puxadas certas nos momentos certos, tudo bem? E é lógico, para fazer tanto uma coisa quanto a outra, tem que saber fazer, obviamente. Vamos lá. Terceira pergunta aqui. Essa daqui já começou, foi o Ricardoso que mandou. Essa daqui já começou, acho que é polêmico, então já começou coisa boa. Mas o que você pensa desses emergentes que usam a religião, fazem caricaturas do sagrado, imitam e conotam de forma pejorativa rituais e tradições? Então, seguinte, é polêmico bastante até pra mim, vamos colocar assim, porque eu, ainda mais nessa vida aí de agora todo mundo tem que estar na internet, tem que estar fazendo as postagens, né? Eu tô nesse mesmo, né, vendo, né, muita gente dentro da religião, e eu cresci com muita gente velha dentro do santo, né? Então eu vi gente que antigamente tinha até questão de falar, tinha medo de pontuar coisas do sagrado. Hoje em dia tá uma coisa muito banalizada, porque eu acho, isso é uma coisa minha, eu acho que a religião ela cresceu de uma forma muito grande. E acaba que tem muita gente que não tem mais aquela mesma visão que era vista pelo sagrado. Eu já cheguei até a comentar algumas vezes aqui na página sobre o povo fazendo um montão de challenge, essas coisas. Eu não concordo com isso, tá, gente? Por quê? Eu tenho muito respeito, eu até pontuei uma vez a questão da cartola de seu tranca-rua. Aqui na minha casa, o comandante da porteira, né, é seu tranca-rua. E assim, a cartola de seu tranca-rua, ela é guardada numa caixa. Isso tá no meu pensamento, tá, gente?
Vocês podem escutar e vocês podem ter concordar ou não. Mas assim, a cartola do seu tranca-rua a gente guarda numa caixa. Essa caixa, pra mim, já é sagrada. A cartola muito mais ainda. Aquela cartola eu só pego quando ele vem. E quando ele vem, quando eu pego aquela cartola, eu entrego para ele. Nas minhas mãos, aqui as duas mãos segurando a cartola, eu entrego para ele. Então aquilo para mim, gente, é uma coisa muito sagrada. A entidade em si, o trabalho da entidade, os utensílios da entidade, para mim, são uma coisa muito sagrada. Então eu não gosto dessa banalização, às vezes, que eu vejo, de muita gente imitando o santo, fica imitando Zé Pilintra, imitando um montão de coisa. Não curto essa história. Eu acho que sim, é uma falta de respeito com o sagrado. Tem gente que não tem nada demais. Tá bom, é questão de opinião. Para mim tem, porque eu sempre cresci com muita gente que sempre zelou muito por aquilo ali. Eu nunca chamei de pena branca, nunca chamei de tiriri, nunca chamei de tranca-rua. É seu tranca-rua, seu tiriri, seu pena branca. Sempre com muito respeito à questão da visão pela entidade. Então, quando eu vejo uma banalização geral, uma folclorização do que seria a entidade, do que seria o orixá, para mim me dói muito. Então, eu até evito, hoje em dia, eu evito de olhar, porque para não ficar chateado, quem me conhece sabe que eu fico muito chateado, fico muito irritado. Porque quando a gente vai pro terreiro, também tive muito esse pensamento. Terreiro não é lugar de fazer amigo. Lugar de fazer amigo você tem em outros lugares. Barracão é para você cultuar o teu sagrado. Todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que o Igor é da zoeira, que o Igor brinca e tal, etc. Mas quando chega no terreiro, o Igor é o Ogan Igor. Então o Igor executa a função dele, executa o cargo dele. E quando a gente vê algo que foge um pouco da nossa doutrina, obviamente eu tenho que trabalhar isso mais um pouco dentro de mim para aceitar um pouco mais, porque basicamente a nossa religião está crescendo muito. Ser macumbeiro está muito na moda. Então, assim, por conta dessas situações, isso acaba mexendo muito comigo, já mexeu mais, só que hoje em dia eu estou conseguindo podar um pouquinho mais. Então, assim, não concordo com a banalização geral da religião. Religião é para ser zelado. Vocês veem, até todo mundo que me acompanha aqui sabe que meus vídeos são com muita seriedade. Se eu estou louvando a entidade, estou louvando a entidade. É para fazer um trabalho direito, para poder ajudar. Se eu estou cantando uma cantiga, eu estou cantando para louvar e estou cantando para que você também aprenda essa cantiga. Não é para aparecer nem nada do tipo. Então a questão não é questão muito do meu ponto de vista. O meu ponto de vista é não concordar. Mas hoje em dia eu já estou um pouco mais solto com isso. Eu acho que faz bem até para mim. Então vamos lá, continuando. Foi meio polêmico, mas aí a gente deu a resposta. Neto de Aruanda, @Neto de Aruanda, garotão aí, faz um trabalho maneiro também aqui no Instagram, faz umas animações, quem quiser segue ele lá, tá galera? Ele mandou uma pergunta aqui, ó, tico-tico no fubá. Tinha que ser aluno, né? Porque meus alunos é tudo maluco, a verdade é essa. E é assim, a gente diz que as energias elas se atraem, né? Então por isso que aqui nas aulas só tem maluco que aparece. Mas tá tranquilo, valeu Neto, tamo junto. Adriele mandou a pergunta aqui. Qual a diferença dos toques Angola e os toques de Umbanda? Pra mim são os mesmos. Então, Adriele, seguinte, não são os mesmos. Tem toda uma questão histórica, vamos colocar assim, vai parecer até uma aula experimental, que na aula experimental meus alunos sabem. Aí Neto, acabou de chegar, ó, acabei de falar de tu aqui do tico-tico no fubá. Então galera, seguinte, a questão do toque Angola e toque de Umbanda não é a mesma coisa, tá gente? Não é porque, isso daí eu falo até nas aulas experimentais, nas primeiras aulas dos alunos, vamos colocar assim. O toque de Umbanda, ele é derivativo do toque Angola. Porque o toque Angola, ele tem um fundamento de atabaques, Lê, Rumpi, Rum, e o GAN também, que é um instrumento de ferro. Ou seja, o trabalho dentro do toque Angola e também dentro do toque de Quito, os toques de candomblé de modo geral, eles são trabalhados em orquestra. Ou seja, a organização de um ritmo é dividido em vários tambores, certo? Então, o fundamento de Angola, por exemplo, vou dar o exemplo do Congo. O Congo de Angola tem o GAN, que é um instrumento de ferro de uma boca só que faz a introdução, o Lê faz uma base, o Rumpi faz outra e o Rum faz outra, se monta uma orquestra. Então, a partir daí, a gente tem um toque Angola-Congo. Quando a gente vai para o lado da Umbanda, a gente não tem mais essa visão,
de orquestra de modo geral. Muitas casas de Umbanda têm sim Lê, Rumpi e Rum, mas o fundamento inicial da Umbanda, historicamente falando, não é desses tambores, e sim de barricas ou de tambores de boca larga. Por exemplo, não sei se vocês já viram algum vídeo ou já visitaram alguma casa tradicional de Umbanda, que é aqueles panelão de boca larga, aqueles tamborzão grandão. Então, aquilo ali é o verdadeiro fundamento antigo de Umbanda. Ou aquelas barriquinhas, que são tambores que se prendem na perna. Por quê? A Umbanda, quando ela foi datada lá, foi o Zélio de Moraes, lá em Niterói, deu início à Umbanda, Caboclo das Sete Encruzilhadas, virou num terreiro de Kardec. O caboclo não foi aceito lá pelos espíritas kardecistas, porque ele não era um médico, não era um doutor, era um índio. Então o caboclo pegou e falou: então eu vou montar um local onde os espíritos, vocês acham que não são de luz, vão poder trabalhar. Ponto, nasceu a Umbanda, dessa forma. É lógico, se a gente for procurar um pouquinho mais para trás, a gente também já vê outras entidades que trabalhavam dentro da conceituação de Umbanda, mas eu estou pontuando o Zélio, porque foi Zélio que datou esse nome, certo? Foi por essa história, foi onde entrou esse conhecimento da Umbanda, o nascimento da Umbanda. Então eu pontuo a partir daí. Só que Zélio de Moraes era kardecista. Então quando a Umbanda, a dita Umbanda branca, se iniciou, era Umbanda de mesa. Se vocês forem lá em Niterói, até aquela Umbanda que tem um mesão no meio, parece mesmo trejeito de Kardec. Só que com o tempo, a Umbanda ela foi, com o seu desenvolvimento, adaptando o toque que é tocado dentro da nação Angola, dentro do seu culto. Só que não adaptou no formato de rum, rumpi e lê, e gan também, né? Que é o formato da orquestra. E sim adaptou num formato de tambores de boca larga ou de barricas. Aí você chegava assim, na Umbanda pegou e falou: vou pegar o toque Angola, vou colocar aqui dentro da Umbanda, mas eu só tenho um tambor. Como é que eu vou fazer o toque da orquestra se eu só tenho um tambor? Então, com o tempo, a Umbanda acabou tendo esse desenvolvimento dentro dos toques e essa mudança. Então, a gente tem os toques derivativos de Angola, o toque Angola e o toque derivativo de Umbanda, que tem o mesmo ritmo, a mesma cadência musical. Mas se você pegar o toque Angola passo a passo é uma coisa, se você pegar o toque de Umbanda passo a passo é outra. Então, dentro disso, a gente tem o Congo de Angola, que é o Congo em orquestra. É um ritmo que cada tambor executa uma função diferente. E aí a gente já tem a Umbanda, o Congo de Ouro. O que é o Congo de Ouro? É um ritmo de Umbanda onde, se eu botar 200 atabaques aqui, todo mundo faz a mesma frase. Só muda que um bota uma dobrinha de um jeito, outro bota uma dobrinha de outro. Entendeu? Então essa é a maior diferença do toque Angola para o toque de Umbanda. O Angola trabalha a orquestra em 4 componentes: gan, lê, rumpi e rum. E o trabalho de Umbanda, ele é composto em toque solo, em um componente só, certo? Foi feito para ser usado em um tambor só. Então, eu acho que essa é a maior diferença entre o Angola e a Umbanda. O ideal, eu acho que assim, para quem toca e também para os meus alunos que eu tenho aqui, eu passo todos os fundamentos, tanto o fundamento de Angola quanto o fundamento de Umbanda, porque é toque de mão. Porque você pode chegar em alguma casa de Umbanda que toque no fundamento de Angola. Como também tá aí a galera, tá até tendo uma movimentação bem grande de muita gente cantando para caboclo, executando os toques Angola. A galera tá muito nessa levada hoje em dia de fazer uma levada de Umbanda, cantar cantigas de Umbanda, mas se você for ver a forma de tocar é um toque Angola. Então assim, você pode ter essa divisão. A intenção nunca é estar limitado àquilo ali. É saber fazer um, saber fazer o outro. Independente da posição onde você vai estar, de frente para um coro, você vai saber se portar. Então a intenção, eu acho que maior da gente procurar saber é essa. Mas sim, respondendo, tem diferença. Angola toca em orquestra, Umbanda toca toque solo, tudo bem? Onde a gente tem as derivações. No cabula, no Angola a gente tem o cabula, na Umbanda a gente tem o samba cabula, que pode ser chamado de samba Angola também. No Angola a gente tem o Congo, na Umbanda a gente tem o Congo de Ouro, entendeu? Cada um desses, a diferença é que um é orquestra e o outro é solo. Um dos únicos toques que não se tem uma colocação geral de derivação do Angola é um ritmo chamado Nagô. Não confundam Nagô com nação Nagô não, tá, gente? Ritmo Nagô, que é um ritmo tocado dentro da Umbanda. É um dos únicos toques que eu ainda não consegui ver nenhuma derivação
de dentro dos ritmos Angola. E também, se vocês forem ver casas mais antigas de Umbanda, aquelas casas bem tradicionais, era uma Umbanda toda tocada na levada do Nagô. Então eu gosto de chamar o toque Nagô de toque tradicional. Tem gente que chama até outro toque lá de toque tradicional. O toque Nagô, para mim, pelo meu conhecimento dentro das ritualísticas de Umbanda e de Candomblé, o Nagô é o toque primordial e o toque que nasceu dentro da Umbanda, vamos colocar assim. Mas dentro disso que eu falei, já sabe que tem diferença entre os dois. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas mensagens de vocês, para não acabar não vendo mensagem de ninguém. Boa noite, Adora Xé. Fala, tem uma galera boa aqui, gente. Boa noite a todo mundo. Hoje eu tô respondendo as perguntas da enquete que eu fiz, tudo bem? Verdade, porque na Umbanda tradicional não tem toques principais de casa que vem de tradição de Pai Zélio. Exatamente, irmão. No caso, o que eu estava falando antes é a relação, que Zélio de Moraes não tem essa visão de tambor. A Umbanda branca, na verdade, né, vamos botar assim, não tem essa visão de tambor e atabaque, toque litúrgico. É mais aquele negócio cantado, palma, muita coisa na Umbanda, nessa Umbanda branca, é uma visão de uma Umbanda mais voltada para o catolicismo, mais voltada para o cristianismo. Essa visão de toque ritualístico de Candomblé foi colocado na Umbanda com o correr do seu desenvolvimento. Opa, boa noite, irmão Sander. Seguinte, agora vamos lá. Acho que eu respondi essa pergunta, então vamos a outra pergunta. @ Mirella Capucci mandou: te amo. Amor, não é o lugar nem a hora. Tô fazendo a enquete, deixa eu trabalhar, por favor. Também te amo, beijo. Aqui, vamos lá. Felipe Franco mandou aqui: solta um agueré, depois, no caso, depois a gente faz uma live tocando, tá, galera? No caso aqui, só fazendo as respostas do povo. Simonix: como não se embaraçar com as mãos na hora de tocar? Então vamos lá. Como não se embaraçar com as mãos na hora de tocar? Só desse pensamento você vai se embaraçar, não tem jeito. E assim, é algo natural, tá, gente? Acontece muito também aqui nas aulas. Chega às vezes um aluno, chega e fala assim: pô, quero treinar aqui e tal, não falei pra ninguém no meu barracão que eu vou estar colocando em prática e tal. Quando chegar lá, quero chegar arrepiando tudo. E, gente, não funciona assim. Por quê? A dinâmica de gira, a dinâmica de um candomblé e etc. é uma coisa muito voltada dentro da religião. Você só consegue sentir isso quando você está lá vivendo aquele momento. Então, assim, não adianta você chegar... Pô, é lógico, vai te ajudar muito para você ter um desenvolvimento. Você vai treinar, vai estar executando a frase, vai estar fazendo tudo certinho. Mas você precisa daquele momento de errar. O errar é humano e errar é natural. Então, assim, antes de eu conseguir fazer os toques, manter, dobrar, fazer um montão de coisa sem errar, eu errei muito. Então, a gente tem que entender que a gente vai ter esses erros naturalmente. Só que, é lógico, tendo esses erros, tentando corrigir. Então, com o passar do tempo, vai tentando sempre, ó, errei aqui, vamos trabalhar mais essa parte do toque aqui para não errar na próxima vez. Depois de um tempo, não erra mais. Mas a intenção é sempre ter esse desenvolvimento. Não existe mágica. Chegar no meio de uma gira, chegar no meio de um xirê, chegar... nunca meteu a mão no atabaque que vai arrepiar. Não, não acontece isso. A intenção é você aprender com os seus erros, desenvolver com eles e continuar seguindo até não errar mais. Acho que eu respondi essa aqui também. Então, vamos lá. Rico Babazinho: qual é a opinião do senhor sobre rodante que toca atabaque? Sua bênção. Oi, abençoe benção, irmão. Seguinte, rodante que toca atabaque, não tem nada contra nesse sentido. Tanto conheço muita gente que toca muito e que dá santo. Só que é o seguinte, a questão de divisão de cargos de oiê, e também a gente tem que entender se a gente está falando ou de candomblé ou se a gente está falando de umbanda. É lógico que se a pessoa é uma pessoa que dá santo, tá tocando, mas no meio do caminho ela sai rodando ali levando um atabaque junto, aí já não é certo. Mas se é assim, uma pessoa que tá ali para ajudar numa função, quando não tem ninguém para fazer, aquela pessoa sabe, é lógico que aquilo ali é muito válido dentro da nossa religião. Então, assim, uma pessoa que dá santo e que toca também, é lógico, tem funções onde aquela pessoa não vai poder estar tocando e coisa do tipo. Mas sempre uma mão ali para ajudar é sempre válida, é sempre de muito bom grado.
Lógico, sabendo as colocações dos momentos certos, se aquela pessoa pode estar ali naquele momento, isso tudo também vai de casa para casa. Então não é uma opinião específica de uma pessoa. Aquilo ali é uma... Não, também não tem muita gente que vai pelo lado do radicalismo. Ai não, da santo não pode tocar. Não, não é bem assim. Porque se a gente pensar até no nascimento da visão do candomblé, o candomblé foi uma religião que nasceu matriarcal. Então, quem começou basicamente o candomblé eram mulheres. Então, como é que o cara aprendeu a tocar? Foi o orixá que veio e ensinou? Todo mundo já sabe que esse negócio de ascensão divina apareceu, isso não existe. Então, alguém teve que ensinar. Eu acredito que foram as mulheres que ensinaram esses homens a tocar e exercer essa função. Então, a gente tem que entender também a colocação de visão, do momento certo, do aprendizado, para poder entender a cada uma dessas situações. A pessoa da santa, ela pode estar tocando naquela hora, não tem ninguém para tocar, aquela pessoa vai estar ajudando, então é válido, show de bola. Agora, não, já tem muita gente para tocar, aquela pessoa da santa, então vamos lá, vamos trabalhar, entendeu? É mais nesse sentido que a gente tem que entender, certo? Não é aquela visão, aquela pessoa não gosta de dar santo, quer ficar lá no atabaque, se escondendo no atabaque, então aí já não concordo muito. Né, seu Luiz? Se o senhor estiver aí na live, o senhor sabe que eu estou falando de tu, né? Que gosta de se esconder atrás do couro. Deixa eu ver aqui, infelizmente nem todas as casas têm ogãs fixos. Com certeza, irmão, tem muita casa que nem ogã tem. E nesse sentido não vai tocar? Se tem alguém que sabe tocar, não vai tocar? É lógico que vai tocar. Vamos lá, outra pergunta aqui. Angola Mix, esse aqui é o Cascão. O que você acha de músicas se referindo a Exu, colocando o nome de Lúcifer, Lucifer, né, no caso? Então vamos lá. Isso daqui também tem um enredo também que as pessoas às vezes dão uma volta ao mundo, mas não tem nada demais. Por exemplo, seu Lúcio, seu Lucifer, o nome da conotação. Primeiro a gente vai, logicamente agora vamos pular da Umbanda, tá, gente? Ou também, se fosse pensar melhor, pular da Quimbanda. Primeiro vamos entender roupagem de entidade. Quando a gente fala de roupagem de entidade, a gente basicamente está falando que um espírito, um ser de luz, vem com uma roupagem dentro de uma religião para fazer certo tipo de trabalho ou certo tipo de ato. Isso é em toda religião. Por exemplo, você vai ver dentro do candomblé. Não estou falando que é uma visão de entidade, no caso é a visão de orixá se aflorando, já é outra coisa. Mas a visão do candomblé é o quê? Oxalá, Oxalufã sendo o velhinho. Então, quando ele vem curvado, etc. Se você for ver a visão africana de uma afloração de Oxalá, ele sai correndo. Então, isso tudo vai muito também de acordo com a religião, com a doutrina. Então, a gente tem a roupagem da entidade. O que é a roupagem da entidade? É aquela entidade de luz, aquele ser de luz que usa uma forma para que as pessoas que estão ali naquele trabalho entendam aquela energia. Quando uma entidade se intitula Lucifer, por exemplo, tem toda uma questão histórica também dessa entidade específica com uma questão de repúdio de outras fés também dentro da religião. O Exu também tem muito essa visão, que foi muito demonizado, e também Exu quis muito ser demonizado para também afastar certo tipo de energia. Então, se a gente fosse ver a questão a fundo, não é simplesmente só esse ponto. A mesma coisa seria seu Lúcio. Um Exu que se denomina Lucifer, ele basicamente está querendo que quando você escute o nome dele, você tenha essa mesma reação que eu acho que você está tendo. Opa, Lucifer, tu já fica meio assim, calma aí. Não, Lucifer não é o demônio católico. A gente não tem a visão de tão cristã, vamos colocar assim, do anjo caído. E não tem essa visão específica dentro dos trabalhos de Umbanda. Mas a visão de Lúcio, seu Lucifer, é uma visão onde a entidade traz uma roupagem para fazer um ato. Entendeu? Todas as entidades trabalham assim. Os nomes delas não são à toa. Por exemplo, tem uma entidade que se chama Pinga Fogo. É o Exu que se chama Pinga Fogo. Aí você vai ver e vai falar assim, por que Pinga Fogo? Não faz sentido. Da onde vem esse nome? Aí você vai ver a história, se a gente pegar ali,
vai dizer que a última encarnação dele foi o príncipe negro, acho que foi lá na Inglaterra ou coisa do tipo, que é onde ele era que ele torturava, que ele fazia um montão de coisa, e uma das torturas dele era botar as pessoas deitadas e pingar velas, essas coisas, fazer com que a pessoa era torturada daquele jeito. Então, o nome pinga-fogo remete a essa questão histórica. Então, tem uma ligação direta com algo histórico dentro do trabalho daquela entidade. Mesma coisa, Seu Caveira. Por que Seu Caveira? Ah, vai ter uma história lá que foi Papa Guido, que na época da Inquisição queimava as pessoas que achavam que era bruxa. Então, hoje em dia, ele vem queimado, com uma roupagem de caveira. Então, tudo tem uma relação histórica dentro da religião para aquilo ali. Quando você fala que um Exu se chama Seu Lucifer, é o mesmo sentido. Que ele está querendo te mostrar uma roupagem do formato de trabalho dele. Só isso. Não tem nada a ver com demonização, nada a ver com esse tipo de coisa. Então, todo mundo que estuda um pouquinho que já estudou um pouquinho sobre a religião, sabe que Exu não é demônio. Que a gente não tem, primeiro que a gente não tem essa visão de demônio. E segundo, que a gente já sabe que o trabalho de Exu, como ele é feito, o Exu trabalha numa polaridade positiva, trabalha numa polaridade negativa, ele faz a transição. Então, Seu Lúcio, com esse nome, traz essa roupagem de trabalho, ou seja, essa reação que você quer, a entrada, vamos botar assim pelo lado negativo, seria o uso do nome dele, vamos botar assim. Então, e também tem muitas outras coisas por trás, tá, gente? Eu estou falando de uma forma bem vaga para vocês poderem entender um pouco mais. Mas assim, é uma coisa bem extensa, porque também tem uma ligação, Exu tem uma ligação muito direta com a espiritualidade, dentro do formato de Umbanda, no formato de Quimbanda, que Exu ele usou muito dessa visão de demônio também para afastar muitas outras egrégoras, muitas outras energias e religiões, etc., afastar pessoas com aquela visão. Então, por exemplo, até a questão de prova de fogo, essas coisas, se vocês verem também sobre isso, da entidade ter que se provar, meter a mão no caldeirão com o D&D, pegar moeda, sentar num trono de prego, pisar no caco de vidro, tudo isso foram entidades que tiveram que fazer trabalhos, fazer trejeitos para provar o sagrado ali. E também tiveram que usar de alguns meios para também afastar certos tipos de coisa. Então, isso é uma coisa muito voltado também tanto para a história da religião, como também algo voltado para a energia do trabalho dessas entidades. Tudo bem? Mas nada disso tem a ver com demonização. Vamos lá. Acho que eu respondi. Eu acho que dessa eu acabei até falando demais, né, galera? Então, bora, ó. Outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa. Boa noite, confraria dos Ogães. José Mário Júnior perguntou se eu sou de Candomblé ou sou de Umbanda. Então, irmão, eu sou de uma casa de Candomblé, mas vamos botar assim, vou dar uma explicação aí do começo, desde tudo, né? Eu comecei dentro da religião, vamos botar assim, aqui na minha casa, onde eu moro, onde a gente tem um espaço de aula, nós temos o barracão, que é o barracão da minha avó carnal, que é a Mãe Glória de Oiá. Sou neto dela e cresci vendo entidades trabalhando. Ela sempre foi muito focalizada dentro do trabalho de Umbanda. É uma Ialorixá também, mas ela sempre trabalhou muito os formatos, as visões, muito pelo lado da Umbanda. Então, assim, eu cresci vendo a Umbanda. Meu avô carnal também é um zelador de Umbanda, né? Então, meu pai carnal também é macumbeiro, então tá tudo em casa. Então, assim, eu cresci vendo a Umbanda. Eu fui conhecer o Candomblé com mais ou menos uns 13, 14, sei lá, que aí onde eu comecei a frequentar, aí dei bori, me confirmei, etc. Hoje em dia eu sou do Candomblé, mas na minha casa também a gente toca muito Umbanda, então, assim, basicamente eu vivo dentro das duas, então é até um pouco complicado de perguntar, você é do Candomblé ou sou da Umbanda? Eu sou do Candomblé, minha casa é uma casa de Candomblé, mas vivo dentro da Umbanda também, então basicamente eu posso dizer que eu sou dos dois, certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui, vou continuar então, tá, galera? Qualquer coisa vocês podem perguntar também, que eu vou vendo as mensagens de vocês, tá? Artiago, acho que é Tiago, né? Você acha importante essa variação de toques em cada região do Brasil? Toques para caboclo e etc?
Então, vamos lá, respondendo essa pergunta, se eu acho importante variação de toques em cada região do Brasil. Eu não acho nem que é importante, eu acho que é natural. Porque assim, a gente vê o que é feito até assim de casa para casa. Se você for numa casa de vamos botar assim, vamos pontuar o candomblé. Se você for numa casa de candomblé, aqui do lado, se você for numa outra casa de candomblé que seja da mesma nação, mas que seja de uma outra origem, uma outra raiz, tu já vai ver um montão de coisa diferente. Então é muito natural a forma de se fazer diferente. Todas elas têm um ponto em comum, que é louvar o orixá, louvar a entidade. Mas se você for ver de casa para casa vai ter um montão de divergência. Até as casas que têm a mesma raiz, que têm a mesma doutrina, também tem muita divergência. Então não é nem que eu acho importante, a palavra que você usou foi importante. Não é nem que eu acho importante, eu acho natural. Ainda mais se a gente for pontuar de estado para estado. Aí você vai ver, a Umbanda que é feita aqui no Rio, não é a Umbanda que é feita em São Paulo. O Candomblé que é feito aqui no Rio não é o mesmo Candomblé que é feito na Bahia. E o que é cultuado, o tambor de Minas e etc., um montão de coisa dentro do culto ao orixá, do culto à entidade. Cada um tem a sua doutrina, a sua raiz e também a sua questão histórica, cultural daquela região. A Umbanda, vamos botar assim, como a gente está no Rio, a Umbanda ela nasceu aqui em Niterói, nasceu aqui no Rio, mas ela já tem um montão de vertentes. Se você for ver uma Umbanda que ela é tocada aqui no Rio, não é a mesma Umbanda que é tocada em, vamos botar de novo, São Paulo. Não é a mesma. Mas você fala que, qual é a diferença de uma para outra? São trejeitos, em si o foco é sempre o mesmo, a mesma coisa que o candomblé. Candomblé, ele tá ali, o queto, tá ali para cultuar o orixá. Se for outra casa de queto, tá cultuando de outro jeito, mas está cultuando ali o orixá também. Então, em si, é normal, é meio que natural essa diferença. Se de casa para casa já é assim, imagina de estado para estado, e imagina colocando o Brasil inteiro nessa relação. Então, vamos lá, continuando. Patrick Tardim fala sobre a diferença do rum, do rumpi e do lê e o que acha sobre casas estarem preferindo as congas. Então, Patrick, seguinte, no caso, se você está vendo a live aqui, eu já falei sobre essa visão dos atabaques, que se a gente for pro lado do candomblé é uma coisa, se a gente for pro lado da Umbanda é outra, lembrando, tá, gente? Então, assim, o rum, rumpi e lê é um trabalho de orquestra, onde o gan, que é um instrumento de ferro de uma boca só, normalmente executa a base de introdução, certo? Ele executa as entradas de ritmo. Tem casas e tem pessoas que até falam que o gan... Vou mostrar aqui como é que é um gan. Esse daqui é um agogô, tá, gente? Agogô é quando tem duas bocas. O gan é uma boca só. No caso, o agogô é tocado mais dentro do fundamento de Umbanda. O gan, que é tocado com uma boca só, que é tocado dentro da orquestra, dentro do candomblé, certo? O gan normalmente faz as bases de introdução, as entradas, certo? Tem gente que pontua até como o coração do toque, porque ele vai ditar o ritmo. E aí a gente vê o lê, que é o menor, faz a primeira base, o rumpi fazendo a segunda base, eles fazem esse contratempo. Se a gente fosse para um lado mais de escola de samba, seria como se fosse o surdo 1 e o surdo 2, fazendo duas marcações distintas para unir o ritmo. E o rum, que é o atabaque maior, ele faz as dobras. Dobras, repiques, floreios, ele dá o recheio do bolo em cima desse andamento das bases. Entendeu? Aí você vai fazer uma pergunta assim pra mim. Ué, você tá falando que o gan é que dá a entrada do ritmo, mas na minha casa quem começa é lá no rum. É lógico, também acontece muito. O cara que é o mais velho, o ogã que é o mais velho, o curimbeiro que é mais velho, que leva a gira, ele vai pegar e vai começar no rum e os outros vão seguir. Mas o correto, dentro do fundamento do toque em si, a gente fala da teoria, mas é lógico que a gente sabe que a teoria às vezes não se aplica. Então a gente tem que entender a teoria, mas também tem que saber o uso da prática. Em teoria, o toque sempre começa numa escala crescente, do instrumento menor para o maior, que nesse caso seria o gan. Mas, como muita gente que é o mais velho que começa os toques está no rum, muitas das vezes começa no rum, natural, certo? Então acho que já falei essa parte. E o que acha sobre as casas estarem preferindo as congas? Então, gente, conga é esse instrumentozinho aqui que está até aqui que eu uso para fazer os vídeos, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma conga, certo? Que é um instrumento um pouco mais refinado do que o atabaque. O atabaque é um instrumento mais rústico. Só que o seguinte, o atabaque ele é um instrumento litúrgico, é um instrumento ritualístico. Então, assim, eu particularmente não concordo com o uso da conga
dentro de ritualística. Por quê? Porque nós temos toda uma história por trás daquilo ali, todo um trabalho de resistência, toda uma egrégora gigante que a gente pode chegar e conversar sobre isso, para chegar e falar, não, acabou, vamos mudar, se daqui toca o som, é mais bonitinho, vamos mudar. Não é bem assim. O fundamento dentro da religião são atabaques. A gente vai falar que o toque em orquestra é tocado em atabaques. Se você vai para o lado da Umbanda, é barrica ou tambor de boca larga. Tenamirim, eu acho, se eu não me engano, Tenamirim e Zuricã são umas casas antigas que tocam tambores de boca larga. Esses são os fundamentos iniciais da Umbanda. Quando você parte para a Conga, você vai tirar um pouco essa visão ritualística e vai colocar uma visão mais musical. E o instrumento litúrgico, ele não está aqui só para ser uma visão musical. Ele tem um porquê, ele tem um para quê. O atabaque para nós tem vida, o atabaque para nós é orixá. Então a intenção é sempre respeitar isso. É lógico, se alguém pega e coloca uma conga dentro de um terreiro e toca, eu não tenho nada contra isso. Não, só que, como você perguntou minha opinião, eu acho que não é muito válido a questão de religião a gente misturar, entendeu? A conga, sim, tem um som mais bonito, é mais bonito de se ouvir, é mais alto, mas fundamento de candomblé é atabaque, fundamento de umbanda é barrica, é tambor de boca larga. Umbanda também toca muito dentro com o uso dos atabaques, então acaba se aglomerando essa parte. Então a gente tem que diferenciar o que é ritual e o que é ritualístico e o que é profano, certo? O que é sagrado e o que é profano. Vamos lá. Eu estou conseguindo responder todo mundo aqui, estou respondendo rápido, está saindo rápido. Outra pergunta aqui, Alexander. Quando se toca para orixá ou entidade, eles respondem e sentimos uma corrente, uma energia. Vocês no coro sentem isso quando o nosso orixá responde a vocês? Então, também é uma pergunta até que a galera faz muito, de saber se o Ogã sente vibração. E tem até Ogã que fala que vê, eu vejo a entidade e tal, etc. Eu não posso pontuar dessa forma. Eu sou uma pessoa que não sou muito de sentir a questão energética. Tenho mais uma visão de sensibilidade, de um feelingzinho na hora que está rolando ali para saber quem é que vai incorporar, quem é que não vai, quem é que vai dar santo, quem é que não vai, se a energia tá boa, se a energia tá ruim, é mais nesse sentido. Mas assim, sentir a energia do orixá, da entidade, é lógico. Todos nós sentimos, mas de forma diferente. Não é a mesma forma, por exemplo, do que uma pessoa que dá santo, uma pessoa que incorpora, uma pessoa que aflora dentro do orixá, da entidade. Então assim, o Ogã, isso já foi até uma das pautas, uma vez, uma das conversas lá no meu barracão, aonde foi uma das entidades, se eu não me engano, acho que foi Rei Congo, que chegou a pontuar que cada um dos Ogãs ali sentia a energia de orixá, mas sentia de uma forma diferente. Tem gente que está tocando ali pro orixá, sente aquela paz dentro de si. Tem gente que está tocando ali pro orixá, sente aquela euforia, sente aquele sangue fervendo, aquela energia a mais, aquela pessoa que dá mais o sangue ali. Então, tem muita diferença da forma de sentir. Eu, normalmente, quando eu sinto a energia de orixá, eu fico mais enérgico, eu fico mais vívido, vamos botar assim. Mas não é algo como, no mesmo sentido, do que uma pessoa que realmente é rodante, que sente realmente a vibração interna. Já é um outro sentido. E aí, sobre essa parte que eu falei também de pessoas que dizem que veem entidades e tal, coisa do tipo, isso também vai muito de questão de mediunidade. Então, a gente não pode pontuar isso de modo geral, certo? A gente tem a mediunidade, cada um tem a mediunidade aflorada em cada ponto específico, né? Cada ser tem uma mediunidade diferente aflorada. E no meu caso, nesse sentido, eu tenho mais um feelingzinho de saber quando a pessoa está ali a ponto de incorporar e tal, mas eu não digo que isso é muita questão de mediunidade, não. É mais um feeling de conhecer o que é a religião em si e já saber os trabalhos que tem que ser feitos em seguida. Mas tem gente que cada um sente de uma forma diferente. Lembrando, não é a mesma coisa que gente que dá santo, tudo bem? Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A galera tá entrando aqui.
A Gui respondeu aqui, agora entendi, achava que tinha que afinar mais o meu atabaque, o som fica bem mais rústico. Então, no caso, não é a mesma coisa. Eu falei que o tambor ele é um instrumento mais rústico. A questão de afinação já é outra coisa, certo? A questão de afinação você faz no instrumento normalmente. É lógico, ele não vai ter a mesma sonoridade que um instrumento mais refinado como uma conga, mas o sentido é o mesmo, certo? Agora vamos lá. Como é que eu me perdi? Yuri fez essa pergunta aqui. Ponto que faz chorar e faz você voltar no tempo como se tivesse vivido. Essa aqui é boa. Seguinte, galera, eu não sou o tipo de pessoa que é muito emotiva, vamos botar assim, dentro de um trabalho religioso. Mas teve algumas situações, e é nessas situações onde eu me apego muito à espiritualidade, que foi uma das situações, eu acho que foi lá, acho que é Templo dos Orixás, acho que é um negócio desse, que é lá no antigo Rio Magé, que eu fui lá fazer um trabalho uma vez lá no meu barracão. Que aí, eu não acho que se eu chorei no meu barracão, acho que umas 2 ou 3 vezes foi muito. Mas essa eu lembro muito, que é uma que me marcou muito, que eu estava passando uma situação bem complicada na minha vida. E aí eu estava basicamente, vamos botar assim, tendo os primeiros contatos ali, principalmente com a Praia do Candomblé, mas também muito com a Umbanda, porque quando eu fazia, antes de eu entrar no meu axé, entrar na minha casa, eu tinha muito contato com a religião, mas eu não era especificamente da religião. A religião basicamente é o terreiro que tinha no meu quintal, eu estava sempre vendo. Mas eu começar a ter o contato mesmo com a religião foi ali na minha adolescência. E eu lembro que teve uma vez que cantou um ponto assim, que até hoje é o ponto chamada de seu Pena Branca, que era: eu estava perdido na mata, perto de uma cascata, sem saber o que fazer. Era uma tarde ensolarada, minhas vistas embaçavam, parecia o anoitecer. Chamei Pena Branca da Umbanda para vir me ajudar. Ele mostrou a estrela guia, um caminho tão bonito, começou a clarear. Como clareou, como clareou, como clareou, seu Pena Branca o caminho me ensinou. Pronto, quando cantou isso daí eu chorei que nem uma criança. Esse foi o mais marcante, vamos colocar assim. E esse ponto até hoje mexe muito comigo por conta dessa situação que eu vivi. Já deve ter aí, brincando aí, uns 10 anos mais ou menos, mas foi uma situação que até hoje eu não esqueço, que eu estava lá, realmente o ponto, não era nem que eu vivi aquele ponto em outra situação, é que eu estava mesmo no meio de uma mata e o ponto se encaixou completamente com a situação, aí pronto, já era. Aí eu fui embora. Deixa eu ver aqui, o povo tá falando aqui. O que o senhor diz sobre o toque Mazuca ou Muzenza tocado no culto de Jurema? Então, irmão, do Felipe, Jurema Sagrada, no caso. Então, irmão, eu não conheço muito sobre o culto de Jurema. Eu conheço um toque chamado de Muzenza também, que dentro da nação Angola, o que seria o Iaô, dentro do Queto, recém-iniciado, é chamado de Muzenza. E também existe no Angola um toque chamado Muzenza, que é a mesma levada de um ritmo de barravento, só que feito de uma forma mais lenta. Certo? Esse é o Muzenza que eu conheço. Como eu não conheço de culto de Jurema propriamente, não tem como eu falar sobre esse toque, tudo bem? Mas aí é bom que você me deu aí umas coisinhas para eu pesquisar. Muito obrigado, irmão. Henrique, Ogan Igor, o senhor vai tocar algo nessa live? Se sim, toca um agueré. Então, irmão, não estava pensando em tocar não, mas já é a segunda pessoa que pede um agueré aqui. Vamos ver, dependendo a gente canta, a gente toca assim. Som de Umbanda, boa noite, a benção. Boa noite, irmão, benção. Vamos lá. Agora continuando então, vou ver aqui outra pergunta. Essa daqui é uma das últimas perguntas, tá, galera? Alan fez a pergunta aqui: o que um Ogan pode e o que um Ogan não pode fazer na sua opinião? De certa forma também é um pouco polêmico, porque tem Ogan fazendo de tudo. Mas o seguinte, Ogan em si, galera,
é um subsacerdote. Subsacerdote é uma pessoa que trabalha auxiliando um ritual, sempre dessa forma. O Ogã, ele sempre tem a visão de auxiliar algum tipo de trabalho, porque a palavra Ogã vem do termo chamado, numa tradução, vamos botar assim, como guardião ou como senhor de uma sociedade. Mas é uma visão masculina de um ritual que é feito dentro de Candomblé, que tem uma origem de matriz feminina, certo? Que seria, no caso, uma visão de matriarcal. Aí, quando a gente fala do Ogã, o Ogã, ele é subsacerdote, ele é o braço masculino de uma casa, vamos colocar assim. Então, nesse sentido, o Ogã, a função, por isso que o Ogã é o cara que toca, é o Ogã que copa, é o cara que vai pegar, vai fazer, vai buscar alguma coisa, vai trocar um telhado e tal. O Ogã tem essas funções específicas que são funções de trabalho masculino. Vai também fazer, tomar conta, vamos botar assim, está acontecendo um trabalho religioso, o Ogã é quem toma conta do ambiente também, fazendo um trabalho de segurança. Então, assim, o Ogã, ele tem um trabalho de subsacerdote, um auxiliar dentro da religião, sempre dessa forma. O Ogã não é mais do que pai de santo nenhum. O Ogã está ali para auxiliar os trabalhos. E em si, a pergunta, o que o Ogã não pode fazer? Se a gente for no sentido de que a gente dá o que tem. O Ogã em si, ele foi feito no santo, tem muita gente que é confirmada, etc. Tem gente que ali é feito, iniciado mesmo e tal. Aí talvez a sua pergunta seja, o Ogã pode fazer santo dos outros? Eu não concordo. Mesmo o Ogã tendo sido adochado, levou quelê, etc., levou todos os preceitos de Iaô, eu não concordo que um Ogã inicie alguém, mesmo ele tendo passado por aquilo, aquela pessoa ali é vista como Ogã. Então, acho que vai muito da questão do bom senso. Cada um tem o seu oiê, tem o seu cargo, aonde tem que executar uma função. A função de fazer santo dos outros é a função de pai de santo e mãe de santo. O Ogã, ele é um sacerdote, no caso um subsacerdote, um sacerdote auxiliar, tudo bem? Então é mais nesse sentido acho que a pergunta foi mais para esse lado também. Então assim, o Ogã, tem casa que o Ogã não entra nem dentro de roncó, mas assim, tem que saber fazer a divisão do que é a execução daquele cargo. Tem casa realmente que o Ogã só vai no dia da saída para tocar, ou só vai no dia do orô para fazer os cortes. Agora, o Ogã, para mim, tem que saber fazer de tudo. O ideal é saber fazer tudo. Por quê? Porque isso daí quem me ensinou foi o Ogã Rodrigo, foi o cara que me ensinou a tocar, meu amigo pessoal, e uma das coisas que ele me ensinou foi o seguinte: Igor, você, a partir do momento que você é um Ogã, que você se denomina um Ogã, você é um pai de uma casa, você é um sacerdote de uma casa. E a coisa mais feia que tem é um Ogã que um filho de santo pergunta uma coisa para ele e ele não sabe responder. É um filho que pergunta para um pai uma coisa e o pai não sabe responder. Então, em si, o Ogã, ele tem que saber de tudo que está acontecendo dentro daquela casa, porque ele faz parte é um sacerdote que faz parte dentro daquele axé. Então ele tem que saber o que está sendo feito, tem que saber o sentido das coisas, o porquê, o pra quê, mas o Ogã não é aquela pessoa que vai lá, mete a mão e faz, entendeu? Salvo algumas exceções que tem a necessidade de um Ogã estar fazendo alguma execução de algum trabalho, tudo bem? Mas dentro desse sentido, cada um entendendo aonde cada um tem que estar dentro da religião. Eu acho que assim, em si, não a nossa fé, mas as pessoas que estão na nossa religião, tem muitos problemas dentro da nossa religião. O maior delas são as pessoas, que, meu irmão, aonde tem pessoa, estraga tudo. Botou gente no meio, começou a ter mais do que um, o negócio já começou a embolar. Só que, uma das coisas que eu vejo também que é muito preocupante na nossa religião é que as pessoas não sabem se colocar dentro do que é devido a elas. Uma das coisas que mais embola a nossa fé é isso. Então, assim, se você entende o que você está fazendo dentro de uma casa de axé, você entende o que é a energia que você está cultuando, se você entende tudo que está em volta e você faz o teu, as coisas andam. Eu acho, isso é o que eu entendo por mim. Eu vou fazer o meu, vou trabalhar o meu e as coisas vão caminhar do jeito que o Olodumare, do jeito que Nizambi quer. Agora, é muita gente querendo pegar e é Ogã querendo ser pai de santo, é pai de santo querendo ser Ogã,
é Yaô querendo ser Ogã, e um montão de coisa, um montão de mistura, um montão de problema no meio do caminho que acaba embolando tudo. Então, em si, galera, eu acho que assim, a palavra-chave, a frase-chave, né, disso tudo é: saiba o que você está fazendo dentro da tua fé, porque eu acho que já está muito cheio de gente dentro da religião que não sabe o que é santo. Então, gente, vamos procurar entender o que vocês estão cultuando, saber o que vocês estão cultuando, respeitar o que vocês estão cultuando e fazer aquilo ali certo. Porque vocês estão fazendo não é pra ninguém, não. Ah, o trabalho de Umbanda é um trabalho de caridade, show. Mas a primeira caridade você faz pra você. Você doa o que é seu dentro da Umbanda. Se você não tem nada pra doar, filho, você não vai estar doando nada. A mesma coisa dentro do Candomblé. Você está cultuando a natureza, você está cultuando o orixá. Você tem que saber o que é cultuar o orixá. Você sabe o que é cultuar o orixá? Então, faça o certo. Trabalhe o certo, que as coisas certas vêm para você. Entendeu? Então, nesse sentido, o Ogã, voltando à pergunta, o que o Ogã pode fazer, o que o Ogã não pode fazer, é muito de uma coisa muito da pessoa e da casa. Mas, todo mundo tem que ter o bom senso. O bom senso básico é: o Ogã não faz santo dos outros. Pronto, bom senso, que é o limite, vamos botar assim. Fora isso, tem coisas dentro da religião e etc. Cada um faz da melhor forma. Tudo bem? Fala, canto de Oxalá. É Igor também, né? Boa noite, irmão. Como é que vai? Então, galera, respondi todas as perguntas. Ah, não. Tem outra pergunta aqui. Yuri perguntou aqui. Fala um pouco de Jeje Savalu, a benção. Oi, abençoe e benção, Yuri. Seguinte, no caso, eu faço parte de uma casa de Quito, certo? Então, assim, Jeje eu conheço muito pouco. Então, tudo que eu falei aqui, eu falei porque eu sei falar sobre isso. Se alguma coisa você não concorda ou não, depois também só vocês virem falar comigo, a gente conversa. Sempre estou aberto a conversar, sempre estou aberto também a aprender. Pode ser sempre um diálogo, tudo bem? Mas assim, não posso falar sobre Jeje porque eu não conheço a fundo sobre Jeje para eu falar aqui, certo, gente? Então, assim, quando um dia, se eu for falar sobre algo, primeiro eu vou estudar, vou aprender, aprofundar sobre aquilo ali para poder passar conhecimento, porque eu não quero passar conhecimento errado, certo? A única coisa que eu sei, vamos botar assim, dentro do sentido da palavra Jeje, que é a tradução em si, em algumas liturgias podem ser vistas como a palavra estrangeiro, mas assim, é uma coisa muito também vaga. Eu não posso pegar e falar que aquilo ali é 100% de certeza, porque isso eu vi, se eu não me engano, foi em uma entrevista que um sacerdote falava sobre essa colocação, mas eu não posso colocar aquilo ali como uma pontuação de regra. Então, assim, a única coisa que eu conheço sobre Jeje, sobre Vodum, é uma coisa muito vaga, que aí não vale eu estar colocando, porque eu posso estar falando coisas que não são, certo? Então, galera, fiz rápido aqui, deixa eu ver aqui quanto tempo tem. Ó, consegui responder todo mundo em 1 hora. Maravilha, então, deu certo, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Sua benção, irmão, abençoe e benção, irmão. Verdade. Cambono é ser tudo isso que você falou. Com certeza, irmão. Axé. Alexandre, obrigado, irmão. Obrigado. Então, no caso, pra gente poder fechar bonitinho, vocês têm mais alguma pergunta, gente? Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta sobre o que eu falei, vocês podem perguntar, tá bom? Que aí no meio do caminho, como 2 pediram já a levada do agueré, a gente faz um agueré aqui baixinho. Que horas são? Deixa eu ver aqui. 8 horas dá pra fazer. Bonitinho. Ô, Cris, como é que tá? Oi, abençoe. Vamos lá. Se vocês quiserem colocar alguma perguntinha aqui, enquanto isso, a gente vai cantando, certo? Fala, garotão, voltou? Vamos botar as cantiguinhas aqui junto, vamos lá. A galera pediu um agueré, né? Olô, ô, guiri, guiri, lodê. Ô, guiri, guiri, lodê. Awani, saoró, deó, deóró, fafaro, quera. Olô, guiri, guiri, lodê. Ô, guiri, guiri, lodê. Awani, saoró, deó, deóró,
povo tava pedindo um aguerezinho, a gente faz aqui baixinho para não incomodar os vizinhos, né? Que já tá uma situação complicada, que tá todo mundo trancado em casa. Deixa eu ver aqui, eu vi aqui uma galera que pediu alguma coisa. Então, deixa eu só voltar. Fala, Rodrigão, falou que quer fazer um pedido, pode fazer. O Alexander também perguntou qual a importância de Agdavi no toque. Então, a importância de Agdavi no toque dentro da nação de Queto, da nação de Jeje, de Efon, é basicamente toda, porque a maioria dos toques ritualísticos dentro dessas nações é tudo feito no Agdavi. Então, não tem como dizer que qual a valia em si, vamos botar assim, desse instrumento. Basicamente faz parte do conjunto do atabaque ali, já tem que estar com o Agdavi junto do atabaque. Aqui pedindo para Inzumbo. Rapaz, mas vocês querem que eu faça live tocando e cantando agora? Já falei a beça. Aqui canta para Logum. Então, ó, vou responder aqui só então. Calma aí, deixa eu ver os pedidos aqui que foram. Foi Inzumbo e Logum, né? Ah, galera, vocês agora pediram um vaso para Ogum. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos fazer o seguinte, nem vocês nem eu. Vamos cantar as cantigas de Oxalá então para ficar bonitinho, certo? Cantar as cantigas de Oxalá, que a gente fecha bonitinho, fecha na calma. A gente tá precisando de um pouquinho mais de calma. A gente não precisa colocar energia muito lá em cima não. A gente tem que... Ah, e lembrando, galera, sempre tô falando isso agora. Vamos pegar, vamos ficar em casa, é lógico. Quem pode, pode ficar em casa. Quem não pode, não pode. Mas vamos tentar, vamos assim, zelar pela nossa família, zelar pela nossa vida em si. O negócio tá complicado, então vamos tentar tomar bastante cuidado. Tem gente que pode sair, tem gente que não pode, mas tomar cuidado com isso, tá, gente? O máximo possível, pelo menos, tá bem? Pra zelar por vocês mesmos. E agora gringolou, estão pedindo pra Ogum, pra Matamba. Ó, nem vocês nem eu. Vou cantar aqui pra Oxalá, certo? Pra gente poder fechar bonitinho. Vamos lá. Epi, epi. O coé acabar com Felejá. Moxirei acabar com Felém. Onicoquei. Odumalé. Lodo afaiá. Axé e Bicum, Babá, Monge, Chauru, Babá, Monge, Chauru, Babá, Monge, Chauru, Babá, Monge, Chauru. O coé acaba com Felejá, Moxirei acaba com Felém, Onicoquei, Odumalé, Lodo afaiá. Axé e Bicum, Babá, Monge, Chauru, Babá, Monge, Chauru, Babá, Monge, Chauru, Babá, Monge, Chauru. Filala, eu, Ileauá, Filala, eu, Ileauá, Filala, eu, Ileauá. Aire, aire, babá, 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 orixá babá, orixá bemiu, orixá babá, oluami, orixá bemiu, orixá babá, orixá bemiu. Orixá babá de Agunã, orixá bemiu, orixá babá.
bokum sure adjala. Hoje Shedaió, olori unche. Ero, ero, a olori unche. Ero, ero, a olori unche. Ero, ero, aure, bokum sure adjala. Hoje Shedaió, olori unche. Ero, ero, a olori unche. Ero, ero, moriu, moripa, moriu, moriu, moripa, moriu, moriu, morijexá, moriu, moriu, epi, orixá lá. Então é isso, galera. Espero que todos tenham... Calma aí. Espero que todos tenham gostado, tudo bem? Agradecer a todo mundo que fez as perguntas. Depois, se vocês tiverem gostado mesmo, a gente faz outra enquete, a gente coloca outra live pra gente estar conversando. No caso, prometi também que a gente ia fazer uma live tocando. Vou fazer sempre aí, sempre a gente vai estar fazendo essas lives tocando, certo? Tocando é até mais comum, né? A gente que não para muito pra falar. Mas, se vocês gostaram, só depois a gente mais pra frente faz uma nova enquete. Vocês colocam mais perguntas. Agradecer de novo aí todo mundo que fez as perguntas. Foram perguntas muito bem feitas, muito bem elaboradas. Algumas estavam um pouco polêmicas, outras estavam mais tranquilas. Respondi todas, tudo bem? Então, para ninguém reclamar. Aqui, o Ellison botou que Pai Oxalá leve paz para os nossos lares e conforte os irmãos que estão com a saúde em crise, visite os hospitais levando saúde, que Ele abençoe a todos. Isso aí, irmão, a energia de Oxalá é a energia da paz e a gente está precisando dela, tudo bem, gente? Então vamos lutar, vamos zelar por ela. Acho que é uma das maiores ligações que a gente pode ver com a representação de Orixá como energia é quando a gente vê Lufan e quando a gente vê Guian. Porque quando a gente vê Lufan, a gente vê a energia da paz em si. É o velhinho, é a relação aonde você conquistou ali a plenitude. Mas ao mesmo tempo que a energia de Oxalá é referente à paz, em uma visão de Oxalufan, também é uma visão de Oxoguian, que é a luta pela paz, a guerra pela paz. Oxaguian é o Lorogum, é o causador da guerra, é o lutador, certo? Então toda paz a gente tem que lutar por ela. E a representação de Guian e a representação de Lufan é uma das mais bonitas que a gente vê dentro da energia, quando a gente tira um pouco a questão da humanização do orixá e a gente entende a energia do que é a energia de Oxalá, principalmente a energia de Guian e a energia de Lufan, a gente entende que Guian é a luta pela paz, é a guerra pela paz. Você só tem a sua conquista se você lutar por ela. Então, nesse caso, nesse momento, a nossa maior luta, às vezes, também é se abster. Então, em alguns momentos, a gente precisa dar uma segurada, certo? Nem toda luta a gente ganha levantando espada. Às vezes a gente ganha abaixando ela. Então vamos ter uma energia mais branda, vamos ter uma calma maior, vamos pensar mais nas coisas. Acho que quarentena a galera já até cansou, né? Tem muita gente que nem pensa nem sabe mais o que é isso. Mas assim, é tudo a questão da gente saber zelar pela nossa família. Não quer pensar no povo lá de fora, que muitas das vezes a gente não pensa mesmo, isso é normal. Mas vamos pensar na nossa família, certo? Vamos pensar na nossa família, vamos pedir o bem pra gente, certo? Se a gente cuidar do nosso quintalzinho ali, se todo mundo cuidar do seu quintalzinho, quando a gente vê, tá todos os quintais bonitinhos. O problema é que sempre tem um, vem e caga tudo, mas a gente faz o nosso. Vamos pegar e vamos fazer o nosso, tudo bem, gente? Então, agradecer novamente aí todo mundo que participou, agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Obrigado, tá, gente? E vejo vocês
Daqui a pouco, amanhã talvez eu faça um videozinho. Então, vocês vão me ver já já, certo? Então é isso, galera. Boa noite a todos. Oi, abençoe e benção. Tchau, tchau.